Inclusive seria muito bom você estar trazendo aqui para a TV Mirandiba, que vai estar jogando aí na Rádio Mirandiba também, para jogando suas músicas. Eu acredito que é isso que o pessoal, no caso aqui, deveria se antenar mais a isso, sabe? A questão das oportunidades que surgem na nossa vida. Você contando um pouco de sua história aí, eu fui observando assim, quando você foi tendo as oportunidades e foi abraçando. E eu acredito que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar as oportunidades e abraçar com unhas e dentes e procurar valorizar. E falando em valorizar, é o que eu digo sempre aos amigos que eu encontro da classe artística, musical e de todo segmento da questão da cultura, que o pessoal tem que se valorizar mais. Se valorizar de verdade mesmo. Quando eu digo valorizar, é valorizar a questão do artista e valorizar a questão financeira do trabalho do artista também, que é muito importante essa questão. Se você for observar essa questão de variações de cachês que o pessoal fez, não tem uma valorização. E quando você incute em colocar isso aí na cabeça do pessoal para estar trabalhando por valor X, você acaba se desvalorizando. Compreende? É verdade. Então é isso que eu sempre venho martelando aí, que a gente faz parte da Associação dos Músicos Autônomos aqui de Mirandiba, a AMAN, e eu sempre digo ao pessoal da diretoria, ao pessoal que faz parte, aos membros da associação, o que tem que se valorizar. Tem que valorizar, porque se nós não nos dermos o valor, o devido valor, quem é que vai nos valorizar? A nossa classe, se você for observar, já é um pouco desunida. Um pouco não, eu estou sendo, no caso aqui, carinhoso nesse sentido de dizer, mas é muito desunida, na realidade. E o pessoal, no caso, precisa se abraçar mais, precisa se fortalecer, se unir, para que a gente tenha o devido respeito que a gente merece. É isso? Se valorizar. Vamos de um pouco de mais música para o pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook Giovanni Vox, o pessoal que acompanha também o Facebook da TV Mirandiba, e dizer também ao pessoal do Instagram da Rádio Mirandiba, TV Mirandiba, que estamos migrando, que nos acompanha. O pessoal que está entrando agora pode comentar, pode compartilhar, ficar à vontade para estar nos ajudando a impulsionar esse trabalho de suma importância para o nosso município, para que a gente possa estar desenvolvendo a nossa cultura local e levando a todos os alcances que a mídia da TV digital possa nos possibilitar. Vamos de mais música com o nosso convidado de hoje, Adelino de Lima. É isso aí. Lembrando que o nosso Instagram está sempre as pessoas aí deixando seu like, seu joinha, também aqui no Facebook, também na página da TV Mirandiba, o pessoal comentando, mais a show aí, até pedindo aí para cantar com violão, mas não vai ser possível hoje. Mas é isso aí, vamos continuar aí comentando, partilhando os comentários das pessoas. E ela está dizendo aí, ó, bora cantar para nós, com certeza vamos cantar agora, Verdade. Chama que nem diz o outro. Adelino, fica à vontade, a casa é sua. Essa música é total estouro aí no Brasil, Música Rita. Vamos lá. O nome dele é Adelino de Lima. Giovanni. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado desse quarto escuro, e saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh Rita, volta desgramada. Volta Rita, que eu perdoo a facada. Oh Rita, não me deixa. Volta Rita, que eu retiro a queixa. Oh Rita, volta desgramada. Volta Rita, que eu perdoo a facada. Oh Rita, não me deixe. Volta Rita, que eu retiro a queixa. É isso aí, pessoal. O nome dele é Adelino de Lima, programa Espaço Cultural, TV Mirandiba, show! Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado desse quarto escuro, e saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita,
vaguez. Oh Rita, volta descamada, volta Rita que eu perdoo a facada. Oh Rita, não me deixe, volta Rita que eu retiro a queixa. Isso aí, o pessoal que está acompanhando aí no Facebook, Giovanni Rocks, aquele abraço. Valeu, Giovanni, valeu demais. Show de bola. Adelino de Lima, programa Espaço Cultural. Adelino, meu querido, me diga uma coisa, o pessoal de casa que acompanha, embora a gente sabe que devido ao cenário que a gente se encontra hoje, dessa pandemia triste, mas se Deus quiser vai passar, porque tudo passa. Fica à vontade para estar assim, falando para o pessoal suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, se você tem canal no YouTube, para estar passando o link aí, o endereço para o pessoal de casa poder estar acompanhando seu trabalho, né, curtindo, estar seguindo aí Adelino de Lima nas redes sociais. Fica à vontade para divulgar. Primeiro eu quero agradecer o pessoal maravilhoso que está aí nos assistindo, né? Com certeza o público, povão que está nos assistindo nesse momento. Eu quero dizer que siga aí nas redes sociais. Facebook, Adelino de Lima, né? Pelo YouTube, no canal da minha namorada, tem aí Nilda Lucas, né? E tem aí também o Instagram, Adelino de Lima. É isso aí. Muito bem. Linunes está dizendo aqui, eita, Rita que deu covada, né? Que facada, né? Essa deu. Mas, Adelino, veja só, eu peguei a carona aí de vocês para perguntar. Fica à vontade. Você depois chegou em Mirandiba, não sei em outros cantos, mas eu vejo que você já tem a cara da música sertaneja, onde eu vejo que nos seus shows o pessoal pede muito Leonardo, Titãozinho, Chororó, Zé de Camargo, Luciano, ou é apenas impressão minha, o pessoal pede mais aí Adelino, Nascimento? Não sei porquê, mas você pra mim já é a cara das músicas sertanejas, né? Cara, muito obrigado. Eu, inclusive, quero lhe agradecer pelo elogio que você fez aí, né? A minha namorada estava assistindo, você falou muito bem de mim. Muito obrigado de coração, viu, Gilmar? Você que, não fugindo um pouco do assunto, mas você que é uma pessoa que, não porque você fez esse elogio pra mim, mas você foi uma das pessoas aqui em Mirandiba que eu, vou logo ser direto, como diz o ditado, né? Mas que eu fui com a cara, que eu gostei demais. Sempre tivemos essa amizade. Foi demais. E foi bacana, né? Que o pessoal de Mirandiba, vamos dizer assim, lhe adotou como filho da cidade mesmo, né? Deus, e a gente vê que o pessoal lhe admira muito, os seus shows, o pessoal gosta, né? Exato. Já cheguei aí em um show seu, né? E você se despediu, o povo pedia mais. Não para não, não para não. Né? Tive a oportunidade de presenciar também. E sobre a pergunta que você fez, rapaz, é variado aí, né? Sempre as pessoas pedem mesmo, música sertaneja das antigas e tal. Às vezes também, muitas vezes lá no finalzinho do show e tal, o pessoal, rapaz, aquelas das antigas lá, não sei o quê. Toca uma Adelino Nascimento aí, comigo sua voz e tal, aquela coisa toda. Mas assim, sertanejo, o brega, sempre há uns estilos que eu gosto, romantismo, né? O arrocha. Agora sim, né, como eu disse anteriormente, se eu pudesse eu cantar só o romântico e o sertanejo. Mas E mudava um pouquinho e tocava em arrocha. Bom, né? Pra variar. Se o cara pudesse só, digamos assim, tocar o que a pessoa gosta, era maravilhoso. Mas o mercado, infelizmente, às vezes não deixa a gente, né, fazer isso. E eu sempre gosto de cantar algumas músicas novas. Por exemplo, essa Rita agora, né, música nova. Mas as pessoas também dizem, rapaz, você só canta música velha, não sei o quê. É bem elaborada, né? Se você observar, no caso de Henrique, que é um dos compositores também que está estourado aí no Brasil, tem diversas músicas, inclusive nesse mesmo segmento aí de Rita, né? Tem muitas músicas dele, eu estive pesquisando um pouco sobre as composições dele, e é dessa linhagem aí, está estourada as músicas dele. Adelino, me diga uma coisa, algum projeto assim, para futuramente, né? Olha, rapaz, em Santana do Ipanema, na minha terra natal, tem um estúdio muito bom lá. Eu estou agora esqueci do momento, normalmente eu esqueci do nome do estúdio. Mas um estúdio muito bom, e eu estou pretendendo fazer um meu disco oficial, meu CD oficial lá, se Deus quiser, agora mais ou menos a partir de junho, né, quando dá essa parada, diminui mais um pouco, creio que o Fendas vai diminuir isso aí, vai parar de vez. Bacana. Mas o negócio dá uma diminuídazinha aí, a partir de maio, junho, eu estou pretendendo fazer meu CD novo lá. Maravilha. E traga aqui para a gente poder tocar e fazer, né, essa divulgação maciça aí. Muito bom o estúdio lá, do menino lá. Bacana, e eu vou fazer. Pronto.
E aí fica também aberto para alguns compositores, né, os artistas que a gente tem, que já tem músicas, seja ela caseira, ou seja ela semi-profissional ou profissional já gravada. Se quiser trazer aqui na Rádio Mirandiba, na TV Mirandiba, a gente vai, sem sombra de dúvida, estar divulgando com maior carinho, com maior respeito o trabalho de cada um de vocês. Pode nos procurar, pode procurar meu amigo Gilmar, que está sempre de braços abertos para estar fazendo essa acolhida de cada um de vocês. E dizer também, Dali, dar a sugestão a você dizer que, como eu comentei há pouco instante atrás, que temos compositores e compositoras belíssimos, que tem músicas belíssimas, composições. Seria uma ótima, se você não está um pouco enferrujado nessa questão da composição, para você estar aí, no caso, com esse projeto seu que você está pretendendo fazer lá para junho, julho, né, maio, aí, quando você, no caso, tiver essa intenção de estar fazendo isso aí, você poderia estar fazendo uma parceria. Posso citar com uns 2 ou 3 que você poderia estar conversando com eles, quem sabe não poderia estar tendo uma liberação das composições, de algumas composições dele, e você está fazendo isso, fazendo a questão da interpretação da composição. Ó, minha prima Maísa, inclusive, dá um abraço, mandar um abraço para ela, que sempre acompanha a programação daqui da Rádio Mirandiba, que está migrando para a TV Mirandiba, né, dizer que sempre acompanha o nosso programa e as programações aqui da casa. Tem composições belíssimas, tive o privilégio de escutar algumas composições dela. Marcelo Guita, que chama Marcelão também, tem composições excelentes, inclusive tem composição de Marcelo que, né, o pessoal, não sei se foi Elcio Vaqueiro, foi... como é o nome do outro que cantava com o Elcio Vaqueiro? Zeca Botabon. Tem música que foi gravada de Marcelo, compositor daqui de Mirandiba. Então é muito bom saber que os artistas daqui têm potencial e que o pessoal de fora consegue enxergar esse potencial. Então, se eu fosse você, eu pensaria nessa possibilidade. Inclusive também, já me oferecendo aqui como compositor, tenho algumas composições que eu tenho certeza que se enquadraria muito bom no seu timbre de voz. Né? Seja ela sertaneja, seja ela rocha, seja ela forró, eu tenho algumas composições que, modéstia à parte, cairiam muito bem no seu timbre de voz. Até porque eu, como entendo um pouquinho dessa questão de música, quando eu estou estruturando ela, eu procuro sempre fazer ela em diversos timbres, seja ela um pouco mais alta ou mais baixa, mas a gente sempre procura desenvolver ela em diversos timbres, né, de tonalidades, para quem quer que seja que vai interpretar, seja o homem, seja a mulher, tom masculino, feminino. Algum comentário para nós aí, Gilmar? Do pessoal que acompanha no Facebook, no Instagram? Sempre o pessoal comenta. Graças a Deus o pessoal está assistindo bastante, mas comentando menos, né? Mas pelo menos estão compartilhando, né? Estão deixando joinha, mas estão assistindo. Isso é muito bom. Importa, né? E como você falou, né, Geovânio, na questão aí da composição, a gente sabe que tem que respeitar o gosto do público. Tem público que gosta do forró, tem outro que ama o sertanejo, o MPB. Então, a música que é gravada no forró e faz sucesso no sertanejo, não é que ela deixe de ser bom, não. Exato. É porque o público maior do sertanejo adotou, né, aquele estilo. E o bom é isso. Como desse exemplo de Leonardo, Marquinhos Moura, que gravaram Meu Mel, e hoje está estourando na voz do cantor Zé Vaqueiro, né? Para você ver como é interessante a questão da música, quanto a música ela é riquíssima, e é sem fim. Quando a música, no caso assim, ela é boa, que tem um conteúdo bom, tem uma qualidade boa, ela ultrapassa a barreira. Se você cantar ela daqui a 30 anos, ela vai ser sucesso, vai ser tocada, vai ser bem aceita pelo público, pela crítica. Por quê? Porque tem conteúdo, tem qualidade. Isso sempre passa, mas volta. Ela sempre está em alta na realidade. Por exemplo, essa daí de Meu Mel, né? Se você for observar, interpretada por muitos artistas, seja do segmento de forró, do arrocha, do romano, mas é muito tocada essa música e é sucesso de muitos anos atrás, sucesso novamente agora, na voz do cantor e compositor também, acredito, sem sombra de dúvida, pelo pouco que eu acompanhei nas redes sociais dele, de Zé Vaqueiro. Pois é isso aí que eu digo a você, um conselho de amigo, né, com toda humildade, com todo carinho, é que você pudesse ver isso daí, essa questão aí, se você tem essa intenção de ter esse projeto que você pretende, que se Deus quiser você vai realizar, é fazer isso aí. Porque quando você faz isso, você dá uma cara nova a uma situação. Você fazendo regravações, dependendo, né, de como você vai fazer, porque se você for observar o exemplo aí desse Meu Mel, uma regravação, uma nova interpretação, uma nova roupagem. Ou seja, se você observar o estilo de batida, a execução que ele vem trabalhando em cima da música, é totalmente diferente de todas as gravações que foram feitas. Então isso fez com que houvesse o
diferencial, né? Nessa questão da música aí, meu mel, que estourou e está aí estourada, tocando e bem tocada. E merece, porque o cara faz um sucesso aí. E Zenilda Alves aqui, ela tá falando... Eu ia falar dela agora. Zenilda Alves tá não pode falando esquecer, não. que Yara Rodrigues, ela é compositora e é aqui de Mirandiba. Yara Rodrigues. Yara Rodrigues. Ó, bom saber, né? E Li Nunes tá pedindo aí para depois você cantar Adelino Nascimento. Ótimo. Mandar uma alusão aí, né, da Zenilda Alves, falando de Zenilda Alves, né, eu já ia falar dela. Mandar uma alusão para ela, né, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa muito especial, e daqui a pouco eu vou oferecer uma música para você, viu, meu amor? Vai, tá vendo aí? Adelino de Lima, muito apaixonado, e canta músicas apaixonadas, né? Músicas românticas, música que tem um conteúdo maravilhoso, tem qualidade. Lembrando que no Instagram aqui, passa rápido, né? Mas já deu para perceber aqui, Felipe Sobral, né, que é o vereador, Felipe de Bila, né, conhecido, também está nos assistindo, Enzo Ravi, Grande Felipe. Ítalo Cruz, também Zenilda Lucas, né, e várias pessoas, isso. mas infelizmente vai passando, né, rapidão o nome, né, mas fica um abraço para todos, né, que está interagindo através do YouTube, Instagram, Verdade. Facebook Muito bom. 1 e 2 e também pela página da TV Mirandiba. É por isso Felipe que Sobral, é por isso que grande tem abraço. esse diferencial de comentários. Às vezes eles comentam em uma rede, a gente não está vendo, né? Infelizmente, né? Mas isso é bom. Isso é bom porque, no caso, como são muitas redes sociais, o cara sempre está ali vendo, né? E às Isso, vezes passa, né? não dá para acompanhar tudo. Com certeza, o importante é que a gente está alcançando E o povo. pessoal está participando, né? Que é isso que é importante. Então, mandar um abração para o meu amigo Enzo Ravi, que sempre acompanha também, sempre quando pode. A gente conversa bastante sobre a questão de como está sendo o trabalho dele também aqui na Rádio Mirandiba. E dizer que foi um parceiro aí que a vida me deu e eu só tenho a agradecer. Mandar um abraço também para o meu amigo Ítalo Cruz, aquele abraço, parceiro. Felipe Sobral, aquele abraço. Muito obrigado a todos vocês que estão aí ligadinho. E antenado aí, fiquem à vontade aí para curtir, né, para comentar, para compartilhar, dar aquele joinha e dizer que a gente fica muito agradecido por estarem dando essa audiência à nossa programação TV Mirandiba, Rádio Mirandiba, programa Espaço Cultural. Rodrigo Santana também. Um abraço super carinhoso aí, todos os músicos, né, que tá aí nos assistindo, os músicos, né, essa turma jovem também, que está ingressando aí no mundo da música. Como a gente falou anteriormente, né, a vida passa no piscar de olho e essas pessoas aí, esses músicos aí estão conversando. Verdade. E a gente tem que valorizar, né, as oportunidades. Se desenvolver cada vez mais e o importante de tudo, primeiramente Deus, né, com fé em Deus e entusiasmo na música. Então, falando em música, por que não música? Vamos de música. Vamos de música, né, Gil? Vamos de música para a gente dar uma alegrada na noite, que está muito bom. Está uma conversa bem gostosa, descontraída. Mandar um abração para o meu amigo Marcelo Vinícius. Aquele abraço, Marcelo. Viu? Grande abraço, meu irmão. Tamo junto. É isso aí. Como falei aqui, Fica à Rodrigo vontade. Santana também, né? Saúde Nascimento também está aqui mandando boa noite, né? Graças a Boa Deus. noite, a nossa companheira. Também Saúde. locutora, né? Da Rádio Mirandiba. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado a todos por essa imensa audiência, né? Então vamos de música, né? Vamos que vamos. Sozinho, Giovanni, vai! Você vê a variação do repertório do rapaz, é bem eclético, né? Forró, sertaneja, rocha. E o nome dele é Adelino de Lima. Fica à vontade, meu irmão, a casa é sua. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Gilmar. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver, pra trazer um padre cheio, nega, pra derramar em você. Veste teu vestido longo, nega, vestir antes de chover. Veste teu vestido novo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo, cantando o girassol e dançando um belo sol, te dando cheiro do cangote embaixo dos lençol. Já se foi a lua cheia, já de noite e meia, até logo até nós ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega,
todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Bom demais! Adelino de Lima, programa Espaço Cultural, TV Mirandiba. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver. Pra trazer um padicheiro, nega, pra derramar em você. Veste teu vestido longo, nega, vamos vestir antes de chover. Veste teu vestido novo, nega, se tira me dá prazer. Quando chego no riacho, vou meter na mão por baixo ali, querendo fugir a sol. E dançando um belo som, te dando cheiro no cangote, embaixo do lençol. Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo até nós ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Bom demais, bom demais. Olha, Giovanni. Chama nas catracas. Bom demais, Adelino de Lima. Programa Espaço Cultural. Muito bom. Cantando músicas de vários estilos e ritmos, se vocês puderam observar e que de fato puderam, o pessoal que está nos acompanhando. E é muito bom. E eu costumo dizer que é sempre raro ter alguns cantores que conseguem passear fazendo essa mesclagem de diversos estilos. Embora o mercado de hoje, para nós que somos artistas, exige muito. Que a gente, no caso, procura sempre dar uma passeada em alguns estilos diferentes do que a gente realmente gosta. Né? Porque, como eu sempre digo, uma coisa é o gostar particular do artista e outra coisa é o que o mercado quer. Não é isso, meu amigo Adelino? É verdade, é isso aí, o Giovanni. O nosso programa de hoje está tendo a presença do nosso amigo Adelino de Lima, cantor, podemos dizer também, por que não, compositor. Ele disse que está um pouco enferrujado, mas eu já dei aqui um conselho a ele aqui, que para colocar na vida para ficar um negócio bem bacana. E se Deus quiser, meu irmão, seu projeto vai para frente e você, tendo a possibilidade de estar fazendo essa questão de gravando composições autorais, tanto suas como de parceiros, que você possa ir atrás dessa caminhada, porque se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai até a montanha. E eu acredito que quando a gente vai ao encontro de outros artistas que compõem, que já tem algo pronto, que você possa, no caso, estar interpretando, isso daí ajuda muito e intercala esse vácuo que fica dessa questão que temos que ir ao encontro um do outro. Se você for observar, é muito raro você ver parcerias entre os artistas locais, porque é como se tivesse uma rixa entre eles. Se todo mundo está do mesmo lado, na lógica, se você for observar, não era para ter isso, mas sempre tem isso. E eu acho que é isso que a gente tem que cortar esse mal, porque isso daí faz com que haja a divisão entre nós. Então, quando se divide, a nossa classe, ela fraqueja, fica fraca. Muito bem. Não é isso? Verdade. Então a gente tem que dar as mãos e montar uma corrente bem bacana que venha fortificar a nossa classe, venha fazer com que tenhamos um ativismo cultural, promovendo e proporcionando para a nossa cultura local meios que gerem esperança, nos nossos artistas, aliás, nos nossos artistas de um modo geral, que a gente às vezes fala dos nossos artistas, mas é o músico, é o cantor, é o compositor, é o artesão, é o poeta, a poetisa. E aí a gente vai, inclusive, lembrando a vocês que breve a gente vai estar trazendo aqui, no nosso programa Espaço Cultural, poetas, poetisa, artesãos. Breve a gente vai estar trazendo, viu? Trazendo novidades aí. E o pessoal de casa que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube também, que é de suma importância. Você que não conhece ainda o YouTube da Rádio Mirandiba, o YouTube é a Rádio Mirandiba, vá lá, compartilhe, aliás, se inscreva,
para você estar recebendo as notificações de todos os conteúdos que são colocados no YouTube da Rádio Mirandiba. Se inscrevam, compartilhem os trabalhos que estão sendo colocados lá e curtam bastante, que isso daí faz com que a gente alavanque a nossa página, faz com que a gente enriqueça as nossas redes sociais e a gente, de uma certa forma, procurando sempre trazer novidades, trazendo conteúdos que vão enriquecer. Me refiro em relação ao meu programa nesse sentido, a nossa cultura local e enriquecer também a Rádio Mirandiba, que está migrando para a TV Mirandiba, com diversos conteúdos de entretenimento, notícia e tudo mais que nós podemos assim estar levando para cada um de vocês que nos acompanham em casa. Não é isso? Adelino, meu querido, o que é que você está achando da nossa entrevista? O que é que você está achando do Espaço Cultural, o programa Espaço Cultural, a TV Mirandiba, que fez esse convite e você, graças a Deus, aceitou? E estamos aqui. Giovanni, eu tenho mais que agradecer, né? Você, além de um grande músico, você é Obrigado. um parceiro, uma pessoa, né? Uma pessoa maravilhosa e um incentivador. Muito obrigado. Né? Você é um cara um cara que tem cultura, um cara muito cultural, né? Então, mesmo que você deseje a mim nesse ano aí, em 2021, eu também desejo, cara. Muito obrigado. Você, nas suas composições, também possa cada vez mais tacar o barco em frente, apesar dessa pandemia ter atrapalhado muito, né? Verdade. Né, Gilmar? Mas Isso. a vida segue, infelizmente, é assim. Tá sendo assim, infelizmente. Mas tudo que você me desejou aí, tudo que você falou sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho, eu também desejo. E você é um grande artista também, entendeu? Muito e obrigado. é isso aí, cara. É isso aí. Deixa eu mandar aqui uma coisa Fico especial. muito feliz, viu, Gilmar? Não, muito não, valeu. Fica à vontade. Não é trabalhando não, mas o que ele falou aí, né? O que é que eu achei aí da entrevista, tal, da rádio aqui, muito bom mesmo. Muito bom que seja, que os outros venham também, né? Divulgar o trabalho também. Traga suas músicas. Da vida artística, traga suas músicas e tal. Muito bem, gostei muito demais, estou gostando demais, né? Mais uma vez, a gente tem que agradecer aos telespectadores aí que estão nos assistindo, né? Os internautas aí, tá certo? É isso aí. Muito bem. E como eu falei, né, queria mandar aqui um alô especial também para Vicente Knightson, também Jefinho Lucena, também Edna Donato, também Sônia Souza Nunes, ela que é sócia aqui da Rádio Mirandiba, que contribui aqui com a Rádio Mirandiba, um alô especial para ela também. Mas eu ia te fazer uma pergunta, só que você me respondeu cantando. Eu ia perguntar se você também passeava pelo forró, né? Se você também conduzia bem o ritmo do forró, mas você acabou de me responder e me deixou sem pergunta agora. Bem interessante, essa daí foi boa. Gilmar, assim, a vida às vezes obriga a gente a fazer, A né? vida às vezes dá um limão, a gente tem que fazer uma limonada. Mas você falou certo. Aí no caso assim, né, como eu falei anteriormente, eu tenho que dar aquela variada no repertório, bicho. Ninguém merece, né? 2, 3, 4 horas de prega e... Porque assim, enquanto eu não estava tocando teclado, enquanto tinha um cara lá tocando pra mim, aí tudo bem, né? 1h30, no máximo 2 horas ali, aquele bregão e tal, nas minhas apresentações antigamente e tal. Aí tudo bem, mas depois que passei a ser independente de tecladista, comecei a tocar pra mim, infelizmente nem em todos os lugares também que eu gosto de tocar e cantar, mas... eu já cantei em tantos lugares, rapaz. Eu imagino, posso imaginar. Esses 22 anos que vai fazer agora em agosto desse ano, 2021, é chão, cara, é uma estrada boa. Eu cantei em churrascaria, barzinho, bicho, uns lugares muito bonitos, legal demais. Outros lugares que a vida me jogou pra ali, pra cantar ali, era o jeito, mas assim é a vida, né? Aí no caso você você passou por essa trajetória aí no caso cantando. Aí já eu passei tocando. Porque eu no caso vim inventar de cantar agora, no caso acho que do ano passado pra cá. Mas você, na minha opinião, eu vim começando a desenvolver mas essa siga em questão. frente, Giovanni. Você é um cara muito jovem demais da conta. Você é um cara